Oi gente, bem-vindos a mais um vídeo do Aventuras na Leitura. Eu sou a Kelly e hoje é dia de book haul aqui no canal e é o último book haul de 2019. Bom, em novembro eu adquiri muitos livros maravilhosos e eu quero compartilhar com vocês aqui o que eu recebi, o que chegou por aqui. E alguns deles, inclusive, eu já li, outros eu estou lendo. Lembrando que todos os livros que eu mencionar durante o vídeo estarão com o link para compra na Amazon aqui na descrição. Comprando através desse link, você estará ajudando o canal sem pagar nada mais por isso. Em parceria com o Grupo Editorial Record, eu recebi livros maravilhosos. Foram 4 livros em novembro. Vou começar mostrando o que eu já li, que eu estava de olho assim que eu vi que eles iriam lançar, que é o Francisco de Assis, do Hermann Hesse. Nós vamos falar sobre esse livro no vídeo de leituras, que vai sair logo também. Mas de antemão, eu já digo que foi um grande presente poder ler esse livro sobre Francisco de Assis, sobre São Francisco de Assis, escrito por um grande nome da literatura, que é o Hermann Hesse, Prêmio Nobel de Literatura. Não vou comentar muito sobre ele nesse vídeo, porque falarei no vídeo de leituras, mas eu já digo que foi uma excelente leitura. Aqui o autor vai falar um pouco sobre a vida de Francisco de Assis, a vida de um homem rico da Itália que largou tudo e fez voto de pobreza e decidiu seguir a vida ajudando o próximo. E aqui o Hermann Hesse foca também bastante na questão do Francisco trovador, Francisco cantor, poeta. Então essa parte também me chamou muita atenção, mas a gente vai conversar melhor no vídeo de leituras. Outro super desejado que eu recebi em parceria com o Grupo Editorial Record foi o longa Pétala de Mar, da Isabel Allende. Quem assistiu as 2 últimas tags viu que eu mencionei esse livro como desejado, né, o lançamento de 2019 que eu queria muito ler. E o Grupo Editorial Record então me enviou, e é óbvio que eu já comecei a leitura. É um livro ambientado durante a Guerra Civil Espanhola, mas que também tem a presença de um grande escritor chileno, que é o Pablo Neruda. Percorre aqui alguns anos do século XX, e eu gosto muito da escrita dela, eu já falei aqui, justamente pela preocupação que ela tem em inserir contextos históricos marcantes em suas histórias e explorá-los, né, na narrativa. Então eu tô gostando bastante desse livro. O Grupo Editorial Record está relançando os livros do Graciliano Ramos, e eles me enviaram o Caetés, que foi o primeiro livro publicado pelo autor. Ainda não li, na verdade, Graciliano Ramos era uma meta que eu tinha para ler em 2019. Primeiro com Vidas Secas, depois eu mudei para São Bernardo. Mas eu quero muito ler São Bernardo agora em dezembro. Então vamos ver se eu vou conseguir me organizar direitinho. E logo depois eu quero ver Caetés, quero conhecer Caetés, justamente por ser o primeiro livro publicado pelo Graciliano. E eu também recebi um livro que eu já estava de olho, que foi o Eu Não Sou Uma Mulher, da Bell Hooks. Bell Hooks é uma escritora que eu quero muito conhecer, é uma escritora norte-americana. Esse livro foi publicado pelo selo Rosa dos Tempos, do Grupo Editorial Record. E, gente, parece ser interessantíssimo. Logo no sumário a gente vê que a autora vai falar sobre sexismo e a experiência da mulher negra escravizada, a desvalorização contínua da mulheridade negra, o imperialismo do patriarcado, racismo e feminismo, a questão da responsabilidade, e mulheres negras e o feminismo. Então é um livro que já está na lista aí de próximas leituras e a gente vai conversar em breve também. E eu queria destacar aqui, gente, que muitos livros que eu menciono aqui, ou em vlogs, ou em vídeos de book haul, de leituras, eu faço resenhas lá no blog. O blog está ativo. 1 vez por semana, 2 vezes por semana eu costumo fazer posts. Você que ainda tem esse hábito de ler blogs, né, é uma coisa que marcou muito a minha adolescência também, mas é algo que eu carrego até hoje, dá uma passadinha lá, dá uma lida nas colunas que eu publico lá, o link tá na descrição. Eu recebi também de uma autora queridíssima aqui do canal, que inclusive eu já tive a alegria de poder resenhar todos os livros dela aqui no quadro Leia Literatura Nacional. Vou deixar a playlist aqui na descrição. Eu recebi a continuação do primeiro livro que eu resenhei aqui, que foi o Até Quando. Então, Até Quando, parte 2, A Prisão, da Christiane de Merville. O primeiro livro que eu já li, né, que era o Até Quando Vai e Vem, vou deixar a resenha também linkada aqui pra vocês e nos cards, me surpreendeu muito, justamente por me tirar da minha zona de conforto. E aqui a gente tem a continuação dessa história, é protagonizada pelo João, que entre suas idas e vindas,
na Terra, né, ele passa por diversas experiências e a gente vive essas experiências com ele. Então é um livro que eu já vou começar a ler agora nesses primeiros dias de dezembro. E só para ressaltar, gente, que essa edição maravilhosa é ilustrada pela própria autora. Então eu acho muito bacana quando o autor, além de escrever, se dedica também à ilustração. E a Cristiane de Morville também é artista plástica, então as obras dela, além de ter uma escrita fantástica, ela consegue caprichar muito nas ilustrações também. Em novembro, eu fui no evento literário, que eu já disse que já se tornou meu favorito, que é a Ler, Salão Carioca do Livro, que aconteceu lá na Biblioteca Parque Estadual, no centro do Rio, e no Campo de Santana. Eu fui somente um dia, mas eu aproveitei muito por lá, e eu adquiri um cordel e ganhei um livro. Eu fui também para assistir uma mesa de bate-papo com o José Almeida Júnior, que falou sobre Machado de Assis e sobre sua nova obra, O Homem que Odiava Machado de Assis. Inclusive eu levei o livro para ele autografar. E eu adquiri lá no evento o cordel Nise da Silveira, Poética do Inconsciente, do cordelista Edmilson Santini. Ficamos conversando um tempão lá sobre cordéis, enfim, falei que meu avô também gosta muito de cordel. E eu adquiri esse daqui justamente por admirar a história da Nise da Silveira. E assim que eu ler, eu vou passar para o meu avô, que também ama cordel. E lá, durante a ler, no stand da estante virtual, eles estavam fazendo um quiz literário. Você acertava 3 perguntas e poderia escolher um livro da estante. E eu escolhi um livro que estava na minha lista de desejados há um tempo, na verdade desde o lançamento, que é o Sobre o Autoritarismo Brasileiro, da Lilia Schwartz. Eu gosto muito do trabalho da Lilia, ela é professora também, antropóloga, enfim. E eu gosto muito da forma com que ela traz as questões principalmente atuais para o público. É muito didática, muito crítica e eu admiro muito o trabalho dela. Então não poderia deixar de ler o novo livro dela. Eu tenho aqui O Brasil, uma biografia. Inclusive eu já disse aqui que livros de história eu gosto de ler por partes, as partes que mais me interessam, as partes que eu preciso ler para o momento. Então é um livro que eu leio aos poucos, mas eu já li bastante coisa. E esse daqui eu quero ler nas férias, ainda tá até com etiquetinha na estante virtual. Mas eu quero ler nas férias porque muito, muito me interessa mesmo. Ela perpassa aqui pela escravidão e racismo, corrupção, violência, raça e gênero, intolerância, dentre outras coisas. Então eu quero muito conhecer esse livro dela e tá aqui a oportunidade. Lá no evento, inclusive, da Ler, eu adquiri 4 blusas da Poemice, uma delas é essa que eu estou vestindo agora. Estava em promoção, enfim, eu gosto muito de camisas literárias. Eu mostrei essas camisas no vlog também, vou deixar linkado pra vocês, quem quiser dar uma conferida lá. Recebi de uma inscrita muito querida do canal alguns livros maravilhosos também, começando pelo Papel de Parede Amarelo, da Charlotte Perkins Gilman. Esse livro também já estava há muitos anos na minha lista de desejados. E é um clássico da literatura feminista, um livro bem curtinho que dá pra ler nas férias, dá pra ler em uma maratona. E eu já quero começar a leitura. E de uma história, de uma narrativa dramática, a autora vai refletir sobre aspectos da mulher. Então é um livro que muito me interessa também, que eu pretendo ler em breve. Ela também me enviou o Felicidade ou Morte, do Clóvis de Barros Filho e do Leandro Carnal. Esse livro vai falar justamente dessa pergunta, né? O que é ser feliz? O que é felicidade? O que nós precisamos para ser feliz? Então, com toda essa temática filosófica, os dois autores vão discutir esse tema da felicidade nesse livro. Ela também me enviou um livro de poesias e óbvio que eu já comecei a ler. Eu também gosto de me deliciar, assim, de poesias, de me alimentar de poesia diariamente. E é uma coisa que eu não falo muito aqui com vocês, mas eu pretendo mostrar mais nos vlogs. Eu costumo ler poesia ou quando eu chego do trabalho, ou quando eu vou dormir. Preciso trazer mais pra vocês aqui esse meu hábito de ler poesia diariamente, que é muito, muito bom, me faz muito bem. E ela me mandou A Cinza das Horas, do Manuel Bandeira. Eu comentei no vlog, inclusive, que eu mostrei esses livros, que Manuel Bandeira é o primeiro poeta que eu tive contato. Foi de uma maneira inusitada, porque eu tive que apresentar um trabalho na escola, na verdade eu tive que declamar uma poesia do Manuel Bandeira lá na frente da escola toda, no pátio, que foi o poema O Bicho. E eu lembro do poema até hoje, gente, sério, tá decoradinho na minha mente. Então eu gosto muito do Manuel Bandeira. Esse hábito da gente ler poesia diariamente é muito bacana. Tem um vídeo no canal onde eu falo sobre isso, vou deixar linkado na descrição também pra vocês. Assistam lá pra gente conversar mais sobre poesia, que é um gênero maravilhoso.
Ela também me enviou O Bosque das Ilusões Perdidas, do Alain Fournier. É um grande clássico francês, escrito no início do século XX, se eu não me engano. Publicado, na verdade, no início do século XX. E vai contar a história de um jovem que foi buscar os avós e acabou se perdendo nesse bosque das ilusões perdidas. E esse livro também apela muito pro lado filosófico, né, da reflexão, enfim. Eu tenho muita curiosidade de ler. Eu já ouvi muita gente falar muito bem sobre ele. Também não deixa de ser um romance de formação. E por fim, ela também me enviou um livro que eu tinha muita vontade de ler, que é da Dark Side Books, O Diário de uma Escrava. É um livro bem pesado, mas extremamente necessário, que a gente conheça a história de mulheres que são sequestradas e, enfim, encaminhadas para a exploração sexual. Aqui atrás diz, inclusive, que no Brasil, todo ano, 250 mil pessoas somem sem deixar vestígios. Desse total, 40 mil são menores de idade, dos quais 1/3 são meninas destinadas a fins sexuais. Muitas escapam ou são encontradas contando histórias terríveis. Outras nunca mais são vistas com vida. Uma história que com certeza vai mexer com todo leitor. É um dos poucos livros, inclusive, da Dark Side, assim, que me chamam a atenção, né, que não tem essa pegada de terror, que faz a gente refletir mesmo sobre situações cotidianas que assolam a sociedade. Então, é um livro que está na minha lista de próximas leituras também. Eu mostrei também no vlog de leitura, num dos últimos que eu publiquei, que eu fiz parceria com a Promolivros. A Promolivros é, na verdade, uma feira de livros muito conhecida também na Baixada, aqui na Baixada Fluminense, mas tem em vários lugares. Nós temos aqui em Duque de Caxias e em Nilópolis. Tem o endereço certinho aqui na descrição e no vlog também vocês podem ver. E lá eu escolhi 5 livros para resenhar e comentar com vocês da diversidade de títulos, de diversidade no catálogo que eles têm e livros por apenas R$10. Então esses 5 livros que eu vou mostrar para vocês aqui foram R$10 cada um. Um deles eu já terminei a leitura, que foi o A Semana Sem Fim, Celebrações em Memória da Semana de Arte Moderna de 1922, do Frederico Coelho. É um livro que vai falar da importância da Semana de 22, do modernismo, escritores que fizeram parte dos escritores que marcaram esse período, e é um livro muito bonito, além de ser bem escrito, né? Então, aqui eu já, como eu sempre falo com vocês, eu converso com o livro. E além de ter uma linguagem bem interessante, o livro é ilustrado, tem fotos, tem fascículos. Então é um livro que vale muito a pena ter para quem se interessa por esse assunto, para quem se interessa por literatura. Lá na Promolivros eu também encontrei o Meus Desacontecimentos, a história da minha vida com as palavras, da Eliane Brum. Eu já comentei também um pouco desse livro no vlog, mas eu já li 1 ou 2 da Eliane Brum e eu achei a escrita dela fantástica, então eu precisava ler algo dela também. E aqui ela vai falar da importância justamente da escrita, das palavras, através de uma narrativa bem interessante. Também encontrei por lá, por R$10, Te Tratarei Como Uma Rainha, da Rosa Monteiro. Rosa Monteiro, que é uma escritora espanhola muito conhecida e ficou muito mais conhecida pela sua obra A Louca da Casa. E aqui nessa história acontece um crime, a morte de um homem, e tem toda uma investigação por trás, né, o que gerou a morte daquele homem, quem matou. Então, tô bem curiosa também para conhecer um pouco mais desse livro da Rosa Monteiro. Também trouxe de lá um livro do Pepe Tela, novíssimo, por R$10. Pepe Tela é um dos grandes escritores angolanos. E eu trouxe o Açul, o Sombreiro. Eu tenho muita vontade de conhecer a escrita do Pepe Tela, eu nunca li nada dele. Então tá aí uma ótima oportunidade de começar. Importante lembrar que Pepe Tela também venceu o Prêmio Camões e ele também se preocupa muito com a questão de contextualizar a história que ele escreve, de inserir um contexto histórico importante nas narrativas. E aqui, é claro, ele vai destacar bastante a história de Angola. E por fim, encontrei lá também Combateremos a Sombra, da Lídia Jorge, que é uma grande escritora portuguesa, que eu tenho muita vontade de conhecer também. E aqui a gente também tem uma história que envolve muito mistério, muito suspense, e tem um psicanalista como protagonista. E tudo que acontece ali na vida dele acaba se linkando com as histórias que ele ouve em seu consultório. Então é um livro que eu tô bem curiosa para conhecer. Recebi 2 livros da Tag também, um de assinatura, que eu mostrei inclusive no unboxing, vou deixar linkado para vocês, que é o Êxtase da Transformação, do Stefan Zweig. Gente, eu preciso aprender a falar o sobrenome dele. Eu sempre vejo vídeos para tentar memorizar, mas não entra na minha cabeça, enfim. Mas é um escritor que eu sempre admirei a escrita. Eu tenho dele aqui Maria Antonieta,
que eu já iniciei a leitura há um tempinho atrás, mas acabei parando um pouco, mas pretendo retomar. E esse daqui também já está na lista das minhas próximas leituras. Eu já vi aí uma galera que já leu, que curtiu bastante. Essa edição tá linda, né? Veio até uma fitinha também. E quando eu ler, a gente vem comentar melhor sobre ele. E graças a quem assinou a caixinha da tag, utilizando o meu código, você que assinou recebeu 30% de desconto na primeira caixinha e eu recebi o livro. Eles separam justamente para quem indica novos membros, né? E eu recebi então O Perigo de uma História Única da Chimamanda Ngozi Adichie. Eu gosto muito da escrita da Chimamanda e aqui ela vai trazer justamente um livro que vai falar sobre a importância das histórias, a história de cada um, a história das pessoas. Esse livro também é fruto de uma palestra apresentada pela Chimamanda. Então, também é um livrinho que eu pretendo ler logo, já que é bem fininho, dá pra ler rapidinho. Recebi também de um grande amigo 2 livros, de uma coleção que ele já tinha me dado 2 outros livros também, na verdade, que é o Álvares de Azevedo, Obra Completa. Gente, eu amo essas edições. A folha é tipo papel de bíblia, né? Aquela folha bem fininha, mas, gente, eu acho linda e eu adoro ler livros em edições antigas. Quem me acompanha aqui sabe, eu sou a louca das edições raras e das edições bonitas. E esse daqui também, que é o José de Alencar, Ficção Completa, 2º volume. Então também nessa edição muito bonita. Enfim, 2 grandes escritores brasileiros que eu admiro muito. E por fim, que esse book haul deve estar gigantesco, tentei acelerar o máximo que eu pude. Eu recebi os livros do Itaú, né, que é o do projeto Leia para uma Criança. Todo ano o Itaú libera o link para você pedir esses livros, eles mandam gratuitamente, desde que você tenha um objetivo, né? E no meu caso é ler para os meus alunos. Você preenche a ficha, você explica direitinho, mas caso você tenha filhos em casa, você pode pedir para ler para os seus filhos, enfim, é um projeto muito bacana. E esse ano, então, os livros escolhidos foram Léo e a Baleia, de Benji Davis, e também O Tupi que Você Fala, do Cláudio Fragata, que esse daqui estarei lendo para os meus alunos agora em dezembro, no final do ano. Então, gente, sempre fiquem de olho. Eu sempre falo lá nos meus stories quando abre, quando eu lembro de ver antes de finalizar, porque dessa vez eu vi, se eu não me engano, faltavam 2 dias para encerrar. Mas você pode entrar no site do projeto do Itaú, Leia para uma Criança, e também baixar os livros no formato digital. E a minha sobrinha fez um projeto muito lindo na escola, onde eles tinham que escrever um livro e esse livro seria publicado. Então, deixa eu tampar aqui as informações. Ela escreveu o Maria e João, que é a Maria Júlia, a autora. E é um livro, gente, tão lindo, que ela vai falar, que o livro foi ilustrado por ela, escrito por ela. E nesse livro ela vai falar da questão do brincar. Será que existe brincadeiras de menino e brincadeiras de menina? Ou cada um pode brincar do que quiser? Eu achei muito bacana, justamente por ser uma criança, ter um olhar tão importante, um olhar tão amplo sobre essa questão, que menina pode brincar do que ela quiser e menino pode brincar do que eles quiserem, que tá tudo bem. E é isso, gente. Esse foi o vídeo de book haul do canal. Espero muito que vocês tenham gostado. A gente se vê em um próximo vídeo. Não esqueçam de curtir o vídeo, se inscrever no canal e me acompanhar nas redes sociais. A gente se vê na próxima. Até lá. Tchau, tchau.